Oi pessoal, mais um PTK e Pipoca começando no nosso especial de 50 anos da Sessão da Tarde. Se você chegou neste vídeo aqui e está um pouco perdido, no card tem uma playlist aí com os outros filmes que eu já trouxe aqui nesse especial, inclusive sobre o filme antecessor a este que eu vou comentar aqui, que é Um Tira da Pesada 2, de 1987. Filme que foi dirigido pelo Tony Scott, que entre outros filmes dirigiu aí Top Gun, Ases Indomáveis. No elenco nós temos o retorno aí do Ed Murphy, do Jude Reinhold e do John Ashton, para trazer essa história aí de um policial de Detroit que vai novamente a Beverly Hills aí investigar um caso e acaba entrando aí nas maiores confusões, com muita ação, com muita comédia, no melhor estilo Sessão da Tarde. E eu vou trazer todos os meus pensamentos depois que eu rodar a vinheta. Bom, Um Tira da Pesada 2 foi exibido na Sessão da Tarde por 9 vezes, sendo a primeira no dia 9 de dezembro de 1991 e a última até então no dia 28 de junho de 2004. E este aqui é um caso de sequências que a gente fica se questionando a necessidade de existir e fica ali buscando até o final de sua projeção que ele justifique ter existido. E ele começa até bem ali, principalmente na sua primeira meia hora ali, o Ed Murphy volta muito bem, ele encontrou muito bem o tom do personagem lá no original e ele volta também aqui com esse timing cômico, com essa diversão, com essa interação, com essa personalidade muito bem pontuada e muito bem apresentada também nessa sequência. Porém, eu acho que a gente tinha uma história, né, uma narrativa no filme anterior que era muito específica, que é sobre esse policial que precisa sair de Detroit para ir para Beverly Hills por uma questão muito própria, uma investigação e tudo mais. Apesar do nome original ser Policial de Beverly Hills e tudo mais, mas ele tem uma história ali que justifica não só o título, mas a própria narrativa. Então é difícil a gente fazer uma sequência com essa ideia por trás, principalmente para justificar o seu título e replicar essa situação e fazer esse personagem novamente precisar fazer este mesmo movimento. O que acaba ali também complicando um pouco o meio de campo, porque apesar do Ed Murphy ter esse timing cômico, conseguir compor bem um personagem e até ter uma boa interação, uma boa química contínua ali com os dois principais personagens que tem contato ali com ele, que é o Billy e o Taggart ali, funciona até certo ponto, porque o roteiro precisa fazer muitas manobras, muitos maneirismos para justificar a linha narrativa, o que acaba atrapalhando e atabalhoando a progressão da narrativa e fazendo com que o filme se complique. Aí o Tony Scott perde um pouco a mão na direção, porque ele acaba tentando preencher essas lacunas e poder deixar esse roteiro talvez não tão parecendo que está com furos, que está com algumas questões ali meio desequilibradas, e aí ele exagera um pouco na ação, a música fica mais alta, apesar de eu gostar da trilha sonora até de certo ponto, porque eu acho que ela consegue deixar a atmosfera do filme funcionar, assim como eu acho que existe um bom trabalho de cinematografia ali, eu acho que existe a climatização de ser um filme policial em Los Angeles nos anos 80 que funciona. Mas ele acaba realmente perdendo um pouco a mão nessas questões que ele acaba fazendo que sejam muito eloquentes e exagera um pouco nessa questão narrativa que acaba truncando um pouco o filme. E aí nesse momento que ele acaba se complicando nessas questões de narrativa, nessa questão de direção e realmente acoplar as duas situações para fazer um filme em conjunto ali e que seja funcional, ele acaba tendo problemas em fazer construções de narrativa, a construção, a evolução dos personagens ficam meio complicadas. Existem momentos ali que desequilibram um pouco com essa situação que a gente conhece de personalidade, conhece de algumas questões ali. Claro que algumas coisas eles tentam justificar com manobras de roteiro, mas não cria-se uma credibilidade, uma funcionalidade para que você compre totalmente essa ideia. O filme ele não é totalmente perdido, ele não é completamente uma perda de tempo e etc. Mas ele deixa de ter o frescor e a funcionalidade do filme anterior, porque ele não consegue galgar de forma que consiga combinar a ação com tensão e um equilíbrio ali, com o divertimento, com a comicidade do Murphy, que é muito certeira. E aqui a gente vê que ele basicamente faz um trabalho sozinho, porque a direção do Tony Scott não é muito inspirada para trazer isso dele, então é muito dele mesmo, mas acaba desequilibrando um pouco, porque obviamente ele ali tem uma hierarquia e existe uma direção que não consegue acoplar todas as nuances e as camadas necessárias aqui para fazer com que essa sequência seja verdadeiramente justificável. E aí, inserida no contexto em que ela é inserida,
ele acaba realmente não fazendo jus ao ponto do que a gente esperaria, visto que o primeiro, pelo menos na minha opinião, é excelente. Como eu disse, não chega a ser um filme completamente perdido, mas ele também não consegue nem chegar muito perto do que a gente gostaria que a sequência fosse, tendo em vista um filme tão bom que a gente teve anteriormente. E aí, apesar de eu achar que o Murphy consegue fazer essa jogada, apesar de eu gostar de alguns elementos ali de atmosfera, apesar de eu gostar dos coadjuvantes, principalmente da interação entre esses três personagens que ficam ali mais nos holofotes, eu acho que a história ela soa genérica demais, ela soa meio injustificada, ela soa meio, bom, vamos fazer aqui um filme de ação mais comum pra gente poder ganhar uma graninha ali, já que o primeiro filme foi bem, as pessoas gostaram e etc. E aí eles acabam indo pelo comum, não trazem aquele frescor e não trazem aquilo que fez com que já naquele primeiro filme justificou as pessoas gostarem do primeiro filme. E aí principalmente a questão do próprio Ed Murphy, que eu acho que fica um pouco menos abraçado ao personagem, porque ele poderia ter crescido, ter evoluído mais, e aí existem coisas ali que são muito atrapalhadas, muito confusas, algumas cenas de ação que são desnecessárias e ele fica muito próximo de filmes muito comuns. Ele perde um pouco da identidade de Um Tira da Pesada do que a gente tinha sido apresentado 3 anos antes. Esse é o vídeo então e eu espero que vocês tenham curtido. Já assistiu Um Tira da Pesada 2? Comenta aí o que você acha desse filme. Não esqueça, claro, de deixar o seu like se você ainda não deixou. É muito importante que você deixe. Não esqueça de se inscrever no canal para aumentar a nossa comunidade. É muito importante também que você seja inscrito e que clique aí no sininho, porque assim você não perde vídeo nenhum, vai estar sempre aqui comigo e com certeza não vai se arrepender. Logo, logo eu volto aqui com mais filmes nesse especial de 50 anos e em outros segmentos aqui do canal. Tchau, tchau.